pessoal, eu sou o Cláudio Júnior e comigo apresentando o Sintonizados Podcast, Marcelo Franchosa. Seja bem-vindo ao nosso canal, hein? Hoje temos dois convidados ilustres. Adriano Barbiero, radialista, jornalista, cantor nas horas vagas, vai dar uma palhinha hoje, hein? E blá, 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 blá. Trabalhou na rádio América, Trianon, 9 de Julho, Rádio Capital. Hoje mora no interior paulista, na de Nova Odessa, e trabalha na Rádio Azul, em Americana, São Paulo. Junto também com a gente no nosso Sintonizados Podcast, Robson Santa Rosa, radialista, locutor, publicitário, dublador. Ele é dublador, trabalhando nas rádios. Agora segura, hein? Rádio Alvorada FM de Piracicaba, Rádio Cidade FM de Bauru, Rádio Transamérica de Recife, Pernambuco, Rádio Alternativa FM de Maringá, Paraná, Rádio Cidade de Joinville e tantas outras rádios que daqui a pouquinho ele vai contar pra gente, hein? Tudo mesmo, hoje, em mais uma super edição para você do Sintonizados Podcast. Não esquece, hein? Você já sabe, dá aquele like aí no nosso canal, badala o sininho para receber novas notificações de vídeos que vão pintando aqui no nosso canal, certo? Sintonizados Podcast número 7 está no ar, Marcelo Franchosa. Vamos lá, vamos aplaudir os nossos convidados. Sejam bem-vindos, Adriano Barbiero. Robson Santa Rosa, sejam bem-vindos. Robson Santa Rosa. Galera. Beleza com vocês? E aí, Adriano, tudo bem? Tudo bem, um prazer. Primeiro eu quero agradecer o convite, não é? Dos amigos, muito obrigado, Marcelo, obrigado, Cláudio. Um abraço aí pro Robson. Vamos falar sobre rádio, o que vocês quiserem saber, estamos aqui à disposição para participar com muito carinho do Sintonizados Podcast. E aí, Robson? Beleza? Também, igualmente, né, queria agradecer ao Marcelo, né, prazer em conhecer, né, o Marcelo e o Cláudio, né, Claudião, de tantos, começo de rádio, né, Cláudio? E também prazer em conhecer o Adriano. Vamos falar de rádio, né? Vamos falar do começo, meio e pra frente. Tem história, hein, Cláudio Júnior? Histórias engraçadas e tudo mais. Tem muita história hoje, Marcelo. Hoje, Sintonizados Podcast número 7, aliás, também disponível no Spotify, certo? Muito bem. Posso começar com uma pergunta de sola aqui já no assunto? Deve. Pode, porque o programa vai começando, o assunto vai surgindo, e aí passa o tempo, a gente não pergunta tudo do jeito que queria. E eu acho que tem um tema aqui, o Adriano Barbiero, né, filho do Altieres Barbiero, tem muita história no rádio, ele tem o site radios.com, bastidores do rádio, desculpe.com. Eu queria perguntar sobre o fim da Rádio Globo, viu, Adriano? Tá? Pois não. Você deve ter ouvido muita história, eu quero entrar de sola nesse tema aí. O que você ouviu sobre o fim da Rádio Globo? Por que chegou nesse ponto aí? Pois é uma pena. Assim, entrevistei bastante pessoas que trabalharam durante muitos anos na Rádio Globo e todos, pelo que eu senti, falam em relação à má administração. É o que deu para a gente sentir. A Globo muito preocupada, não é, em relação a artistas. Eu até batendo um papo com o Afanásio Jazade, grande Afanásio, e ele comentou uma coisa que é interessante. A Globo sempre faz planejamento para tudo, isso em relação à televisão. Mas em relação ao rádio, ela quis colocar pessoas da televisão para apresentar programas de rádio. E ele citou um negócio que é bastante interessante, não sei se vocês concordam, só que a gente não sabe o porquê disso. A pessoa que está na televisão e vai para o rádio não tem uma boa desenvoltura, diferente da pessoa que do rádio passa para a televisão. Não sei se pelo lance do improviso, sinceramente, não chegamos a um consenso. E a Globo quis fazer isso, trazer pessoas aí da televisão e colocar no rádio, e a gente já viu, não é de agora, que isso infelizmente não dá certo. Pode ser que dê certo com um ou outro, pode até ser, mas eles quiseram fazer algo diferenciado e acabou não vingando. Comercialmente não foi bom, e acabou levando aí ao fim da Rádio Globo. Então, num papo de uma maneira geral, o que a gente nota, má administração. Eles estão muito preocupados, o Sistema Globo de Rádio, com as suas emissoras, principalmente no Rio de Janeiro. Então, esse é um consenso. Não sei o que vocês acham disso. Eu acho que a parte financeira teve um ponto muito importante aí, porque errar todo mundo erra, né? Sim. Erramos, você tem razão, quando colocaram lá Adriane Galisteu, Otaviano Costa, que é radialista, manda bem, tá? Mas quiseram fazer TV, né? Quiseram fazer uma mídia que não tem linguagem de rádio, a gente já falou muito sobre isso aqui no podcast. Mas não quiseram voltar atrás. A minha dúvida é o porquê não admitiu o erro, falar, não, vamos começar de novo,
vamos zerar. Ao que parece, alguém chegou lá e falou, não, tá tudo errado, a gente não quer isso, para tudo, já deu muito prejuízo, não vou jogar mais dinheiro aí. Acho que foi por aí. A cúpula chegou a esse ponto de falar, não vamos mais injetar dinheiro nessa mídia rádio em São Paulo. A gente tá falando da Rádio Globo São Paulo. Talvez seja isso, viu, Adriano? Não sei se eu tô errado. Em relação à programação que a emissora tinha, digo ali na época do popular mesmo, não é? Isso. Com o esporte muito forte da Rádio Globo, se eles tivessem aproveitado o que eles tinham no AM e levado para o FM com mais qualidade de som, então eu acho que poderia ter dado mais certo do que ser mais uma FM. Eles poderiam mostrar o diferencial. Ou seja, hoje tem muita FM que quer ser emissora AM. Só que, de repente, devido aos comunicadores de uma maneira geral, não tem aquele carisma que tem um comunicador do AM. Então, acaba sendo diferente. Então, não deu certo realmente em relação aos artistas, apresentadores de TV, Adriane Galisteu, nada contra a Adriane Galisteu, mas no rádio não foi uma linguagem que agradou o público. E uma prova disso que aí acaba refletindo em audiência e não tendo audiência, financeiramente também acaba não compensando. E aí, aquela bola de neve, não é? Cláudio Júnior. Uma pena. É uma pena, né, Marcelo? Isso ter acontecido ainda mais numa praça como São Paulo, né? É muito triste. Muitos profissionais ficaram fora de rádio devido a essa migração de artistas, né? Ocupando o lugar de verdade de um radialista nato. E acontecer tudo isso. Mas fazer o quê? Já foi, bola para frente, vamos em frente. Grande Robson Santa Rosa, cara que começou comigo na 97 FM de Piracicaba, antes da Alvorada FM. Robson, conta pra gente um pouco da sua trajetória aí. Beleza, mas foi coisa de 6 meses só que aconteceu toda a mudança, né, da Alvorada para 97, que é a mesma emissora, né? Que ela foi comprada pelo grupo Sistema Jornal de Rádio, né? E pelo senhor Orlando Zovico, e começou a mudança, né? A mudança da emissora naquela época, e eu entrei já bem já para mudar, uns 6 meses antes, né? Fui colocado lá pelo saudoso Alceu Marosi Rigueto, não sei se vocês vão se lembrar dele, toca uma música, Alceu. E de lá começou o pessoal todo, que o pessoal migrava da AM para FM, né? Os mesmos locutores que eram da AM era da FM. Até mudar a ideia, né? Eu lembro que o Alceu tinha um medo, ele falou, o pessoal de Limeira tá vindo aí, cara. O pessoal de Limeira tá vindo aí. Eu era o mais novo da turma. Eu falei, ele vai mudar tudo. Vamos fazer alguma coisa aí, vamos mudar. E eu já comecei a fazer da minha cabeça, eu recebi a programação eu esqueci o nome do que era o programador, né? Nem tá mais em rádio, eu acho. Enfim, recebi a programação, mas eu seguia mais ou menos. E ia na discoteca, pegava o que tinha lá, de mais atual, e tocava os rock, e as coisas que foram... Depois viraram 97. Eu sei que teve um dia do juízo final lá, que ele foi conversar com todo mundo, porque já estava com o Vinícius, né? Vinícius Savoy. Ele foi conversar com um por um na sala, junto com o Zovico, né? O senhor Orlando. E aí era um por um. E todo mundo saía com cara triste, né? Ferrou, né? Ou vou pra M, ou não vou mais, vou ficar só na M, porque já tem. Eu fiquei por último. Eu falei, nossa, o cara fazendo crueldade comigo, né? Aí entrei, Robson, vem aí. Entrei lá, falou, a gente gostou muito do seu trabalho. Eu falei, quando começa assim, gostou muito do seu trabalho, você faz uma coisa bem interessante, se encaixa no que a gente quer fazer. Só que como locutor você vai ficar, porque eu já estou trazendo uma equipe, se você topar, você fica fazendo a produção da rádio e também fazendo as folgas de fim de semana. Vou topar, tô dentro. Beleza. É isso? Então eu tô dentro. E foi aí que começou. Daí foi quando eu conheci Cláudio, conheci Serginho Moreira, conheci Mário César, conheci quem mais? A Gislaine, né? Rezende Júnior. Há uma galera que no começo, Beatriz. A Bia também, Tá na Itália hoje, né? Pois é, você vê. E foi assim, o começo foi esse. Daí
depois eu passei por muitas vezes indo e voltando para ir para um lugar e voltando para lá. E foi assim que começou. E lá tem muitas histórias. Tem diversas. Muitas histórias. E o que foi legal da época da 97, ela foi eleita a terceira rádio melhor, a melhor rádio, né, do interior. A terceira melhor rádio do interior, melhor dizendo. Foi muito legal para toda a equipe. E olha que tinha a Morada do Sol de Bauru, umas rádios na época que, em Campinas mesmo, tinha rádio que... Foi um orgulho mesmo. E o grande diferencial da rádio, Marcelo, Adriano, é que em Piracicaba, uma praça extremamente sertaneja. Extremamente sertaneja. E a 97 veio com outro conceito e rapidamente assumiu o primeiro lugar, já naquela época. Eu lembro bem que a gente pegava o estilo... diversidade musical. Pegava aquele estilo Jovem Pan, né? Que é da comunicação rápida. O começo daquela comunicação rápida, né? Foi quando a gente começou a fazer, quando eu comecei a fazer, eu era locutor e tinha um operador, né? Sim. E a gente também foi um dos pioneiros nessa, do locutor e operador, né? DJ, né? De mesa. Se não foi lá na cidade, pelo menos aqui em Piracicaba, a gente foi pioneiro nisso daí. Mas foi muito legal, o começo sempre é muito legal. Grandes histórias hoje, hein? E você, Adriano, conta um pouco aí da sua carreira, do seu começo. Então, muita gente pergunta, Adriano, como é que você começou no rádio? Eu costumo dizer que é difícil eu dizer exatamente o começo, porque meu pai já vem do rádio, né? Então, praticamente, a gente sempre acompanhando o pai nos estúdios e tal, mas eu começo a contar a partir dos 15 anos de idade. Hoje eu estou com 39 anos, mas com 15 anos, eu acompanhando meu pai, na época, na Rádio América, em São Paulo, eu recebi um convite da comunicadora Sandra Grotti. Hoje ela está na 105 FM, e eu recebi um convite para ser produtor do programa dela. E aí, para mim, foi muito legal. Aprendi muito ali na prática, realmente, a produzir programas. Já acompanhava, então já sabia como era. E aí, oficialmente, com 15 anos, receber esse convite, para mim foi muito legal. E logo depois, eu recebi também um convite para ser locutor dentro de um jornal que tinha na Rádio América também. Um convite feito pelo Newton Flora, jornalista Newton Flora, trabalhou muitos anos na Rádio Bandeirantes, chegou a ser repórter do Leporace, do Trabuco. Então foi para mim assim, uma grande honra ter começado, de certa maneira, com essas pessoas que têm uma história muito grande no rádio. E o meu pai, não é? Sem dúvida, um grande professor para mim, sempre acompanhando, né, no rádio, nos estúdios, a programação. A gente lia cartas, que naquela época recebia muitas cartas dos ouvintes. Hoje a dinâmica é diferente, é WhatsApp, o pessoal quer ser atendido na hora, mas naquela época acho que o romantismo era legal, porque o ouvinte Cartinhas perfumadas. Exatamente, E eu digo até que às vezes quando... Nossa, o que está escrito aqui? Letra feia. Então, às vezes eu tenho essa... De tanto ler carta, às vezes a gente vai decifrando, a gente consegue decifrar. Então, são muitas histórias... atendendo o telefone, e é legal para quem trabalha no rádio, até quem estiver nos acompanhando, que não é radialista ainda, mas é bom de uma maneira geral, quem gosta dos meios de comunicação, aprender todos os setores, pelo menos conhecer todos os setores dentro de um meio de comunicação, para você poder argumentar, para você poder produzir, preparar uma coisa com muito carinho e ter respeito para com todos os profissionais. Então é legal. E quem trabalha em rádio sabe que a gente passa realmente por todos os setores, não é? Isso que é legal. Então, a minha história no rádio é essa. Desde o do meu pai, né? Desde pequeno, mas com 15 anos eu conto a trajetória, assim, oficialmente, quando recebi de forma oficial um convite para ser produtor e depois locutor dentro de um jornal. Que bacana, hein? O locutor de AM, ele fala bonito, né? Ele tem uma dinâmica diferente de um locutor de FM. Você acha, Cláudio Júnior?
Eu gosto. É Então, muito você legal. sabe É que bacana, já né? foi a época dos grandes locutores de voz bonita, possante. Hoje não mais. Hoje eu acho que a comunicação é mais importante que tudo. Ter uma voz bonita, lógico, é um diferencial. Mas eu acho que a comunicação, você trazer o ouvinte para perto, abraçar, porque o ouvinte gosta disso, não é? Tem que cativar, né? Hoje foi até citado, o pessoal quer transformar o rádio em televisão. Eu acho que as transmissões pelo Facebook é legal, mas eu acho que não pode faltar aquela coisa da imaginação, né? Hoje a tecnologia veio para facilitar, mas parece que muita gente tem preguiça de usar uma trilha, um fundo, um efeito, e isso é que faz a pessoa imaginar. Isso não pode morrer, não é? Espero que não morra jamais os efeitos, as trilhas ali no momento certo, porque às vezes a pessoa, se ela não tem um preparo, ela vai dar uma nota de falecimento com uma trilha animada de fundo, e isso não pode acontecer. E acontece, hein? E olha que acontece. Essa é a chamada Marcelo sonoplastia. Franchosa. A sonoplastia, né? A plástica do som que, cá, pra nós é verdade, hoje em dia tá meio relegado a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano aí. E o rádio é essa magia. Você sabe, Cláudio Júnior, a gente tem falado muito aqui sobre as lives em transmissão de rádio, Pois né? não. Sobre as câmeras, a história do rádio querer virar a TV em alguns casos querer virar o rádio. Eu tô chegando à conclusão que realmente se perde a magia. O rádio tá perdendo uma magia, tá? Porque rádio é som, ponto. E a magia do rádio é na imaginação, de você imaginar aquela história que o cara tá contando, a música que tá sendo tocada. E tem a questão da modernidade, os aplicativos, tá aí o Facebook, Instagram hoje faz live também. É difícil fugir disso. Mas eu não sei qual que vai ser o meio termo aí do que transmitir e o que não transmitir. Porque tem o detalhe também, hein? As redes sociais, elas bloqueiam o áudio quando é música. A música com direito autoral, o camarada tá vendo uma imagem lá, mas não tá ouvindo nada. Então, não sei se a pessoa fica acompanhando ou não, só uma imagem, tá? O que você pensa disso, Robson? Eu acredito, essas lives em rádio, eu acho que é uma coisa, outra coisa. TV é TV e rádio é rádio. Como vocês citaram, a magia do rádio, né? A pessoa imaginar que lá tem um cara de 3 metros de altura, com aquela voz bonita, e não vai ver, não é, às vezes não é, né? Normalmente não é. Mas é essa magia que é o legal, que traz a pessoa. Agora, pode ser que seja válido, na minha opinião, em entrevistas, olha, vou ser sincero, eu sou um pouco contra, acho que se não for totalmente contra, acho que rádio é rádio, TV é TV, e tá certo, vai ser por pura curiosidade do ouvinte ver, conhecer o locutor, o apresentador, e quem vai estar junto lá, mas eu sou ainda do antigamente mesmo, né? Da pessoa imaginar, criar essa sonoplastia, né? Que hoje dá para você fazer com as cartucheiras digitais, e mesmo antes dava para fazer, né? Você faz tudo lá ao vivo, e você imaginar como é que o ambiente, eu entrei em rádio assim, eu queria, por causa dessa magia, né? Eu queria participar disso daí. E graças a Deus até hoje, lá se vão 33 anos. Mas o começo meu foi esse, eu fiquei insistindo, eu fiquei um mês sentado num banquinho que tinha acho que o Cláudio vai lembrar bem, um banco desses bancos de praça mesmo, que ficava no corredor do hall da entrada. Exatamente. Da rádio, né? E eu ficava lá, eu fiquei um mês insistindo, e só que nada, nunca, né? Até que uma vez eu fui convidado, para trabalhar numa agência de publicidade, de propaganda, logo nos começos isso foi em 87, daí, e era para vender justamente para a emissora, para a Alvorada FM. Eu vendia bem, né? Só que eu ganhava uma porcentagem na agência, né? Que o dono tinha que ficar com uma outra porcentagem. E eu fiquei sabendo que se eu vendesse diretamente para a emissora, eu ia ganhar mais, né? Eu ia ganhar. Eu vou ficar dando dinheiro para eles. Os 20% da agência. E eu não tinha respaldo nenhum, não tinha da agência, tinha mais ou menos. Mas não era. Daí eu fui, me apresentaram lá.
eu não nem vou lembrar o direito quem era o gerente artístico, enfim, mas o gerente comercial, tinha os dois lá que cuidavam mais ou menos, né? E o comercial, lógico, gostou de mim porque eu vendia bem, né? Tinha o Galhardo. Não, o Galhardo, ele cuidava da parte operacional, né? O Polese, que era o comercial, e ele cuidava mais ou menos, gerenciava tudo ali. E daí ele falou, nossa, pode ser que você seja um bom locutor, né? Eu falei, pronto. Mas aí, como é que eu faço, né? Tô falando com o gerente comercial. Não, vem um dia aí, você fala com o Alceu. E era o Alceu que era o artístico. Alceu Marozzi Rigueto. E daí eu ia, de novo, voltei lá, ficar esperando, né? Sentava lá, mas é que eu vendo, eu só queria fazer um teste. Daí eu fui fazer. Aí arrumaram um dia lá, eu fui fazer o teste, o Alceu passou, eu sabia do horário dele. Daí ele falou, Alceu, eu sou o Robson, né? O Polese falou de mim, falou de você mesmo. Vai lá, fala lá, faz um teste lá, que depois eu ouço e vamos embora. Daí eu entrei lá com o seu Clorival Henrique, lembra dele, Cláudio? Lembro, opa! Clorival, que era o técnico de gravação nosso. E falou, entra aí, fala aí, como se fosse falar na rádio, mas eu vou falar o quê, né? Eu sei que saiu o filho da M, né? Daí ele falou assim, eu pediu para você gravar umas entrevistas aí, você conhece pessoal de cultural, de banda, de teatro, sai fazer umas entrevistas. Tá bom, peguei o gravadorzinho, fui lá e conheci alguns amigos, né, que realmente tinha banda, assim, pessoal de teatro. Eu fiz umas entrevistas lá, perguntei como é que era a carreira, aquela coisa, e levei todo o material, né? Levei lá, a gravação do ar ficou ruim, até que as entrevistas eu achei que ficou mais ou menos legal. E eu fui de manhã, porque era 10 horas da manhã, eu cheguei às 9, e com a fitinha lá, né, levei lá, porque eles iam editar e colocar no ar. Eu fiquei no estúdio esperando o Alceu, né? Nada, 9, 9 e meia, nada, 15 para as 10, nada, e era 10 horas que começava, né? 10 para as 10, nada, 5 para as 10, chega o programador, fala, entra lá. Eu falei, como assim entra lá? Entra lá no estúdio. Tá aqui a programação, eu sei que vai fazer. Eu falei, como assim, filho? Sai da brincadeira, né? Não, eu sei que vai fazer, você vai fazer esse horário agora aí, o Alceu falou que eu sei que vai fazer, e boa. Tá bom. E eu lembro a primeira música de abertura, né, que acabou um comercial lá, uma propaganda, né, o técnico perguntou, o que eu coloco aqui? Eu falei, tem um disco do The Cure, pega lá. E foi Love Cats, aquela comecinho. The Cure. O começo de Love Cats foi a minha primeira abertura. Quando acendeu a luz vermelha, filho, eu não sei se eu falava, se eu saía correndo, Enfim, aí começou tudo isso daí. E é por causa dessa magia do rádio que uma coisa é outra coisa. Mas uma época, quando começou essa história bem antes, né, queriam colocar câmera para ver, né, a Transamérica fazia isso, a Jovem Pan fazia isso, e na rádio queria colocar, já da que eu estava trabalhando, que eu estou atualmente, a 92. Eu acho, não é legal não, hein? Não vou gostar não, vocês vão ter que pagar também para mim direito de imagem. Tem que desistir. Eu fui meio contra, mas a minha opinião é essa, acho que rádio, com sua magia, ela modernizou, eu não sei se eu vou, ela não tem mais aquela, ainda tem, é evidente, né, as rádios que tem aquela locução dinâmica rápida, mas ela voltou um pouco àquela comunicação que era de antigamente, de AM, mais conversada, né? Mais conversado. Nada disso, como o Adriano falou, não tem nada a ver com a voz, né? Tem muito a ver, sim, com a comunicação sua, como você vai atrair o seu público, né? E é isso que eu acredito que está acontecendo. E agora, só dando um toque nesse negócio de artista que o Adriano falou, da Rádio Globo, é demais contra. A Adriane Galisteu, ela ficou famosa por ser ex-mulher de Ayrton Senna, né? Que quando ele morreu, ela ficou famosa. Ponto. Né? Era bonita, tudo. Mas para a rádio é uma coisa que tem que ser, né, diferenciado, eu acho.
É que nem dublagem, às vezes, né? O pessoal contrata artista, mas é o artista, o cara demora duas horas para ficar no estúdio lá para gravar um negócio que você faz em 5 minutos, né? É que eles não têm a manha de ser dubladores, são atores, né? Mas, é isso. Chique, hein? Grande Robson Santa Rosa, participando aqui no Sintonizados Podcast número 7, juntamente com o Adriano Barbiero. O Adriano, você sempre foi de rádio AM ou já fez FM ou não? Não, sempre rádio AM, tenho vontade de fazer FM, mas sinceramente eu tenho vontade de fazer um FM, mas nessa linguagem do AM. Acho que pela qualidade do som, enfim, mas eu acho que nessa levada. É claro que o AM... Tudo depende da emissora que você tá, o perfil, não é? Mas eu gosto dessa comunicação, de uma maneira geral, mais popular. Porque só falar, anunciar e desanunciar música e tal, então acho que nada contra, mas eu gosto mais da comunicação. De repente um ouvinte, você sente que de repente a pessoa está precisando de uma palavra. E eu acho que o rádio ele tem esse papel, além da prestação de serviço, de poder abraçar, de fazer companhia ali para o ouvinte. Eu acho que senão fica muito frio, né? Você só mandar, por exemplo, um abraço aqui, só dando um exemplo, né? Alô, Cláudio Júnior, alô, Robson Santa Rosa, alô, Marcelo François. E eu não gosto disso, eu gosto mais. Ô, Cláudio Júnior, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Ó, um abraço aí, viu, Cláudio? E o Robson? Ô, Robson, você tá bom, rapaz? Ó, um abraço também. O Marcelo, que está nos acompanhando. Sabe, dá uma atenção mais do que especial para cada um que está te ouvindo. Então, eu sou mais desse perfil. Então, já até procurei algumas coisas em FM e tal, mas ainda não achei nada dentro de um perfil. Mas eu acredito que hoje, com o lance da migração, que ainda acho que está longe de acontecer, sinceramente, para muitas emissoras, no caso, eixo São Paulo, Campinas, que tem muitas emissoras de rádio, eu acho que vai demorar um pouco mais para isso acontecer, a migração do AM para o FM, mas eu acho que as emissoras, de uma maneira geral, as FMs, estão cada vez tentando se popularizar e trazer o ouvinte cada vez mais perto de si. E aí volta esse lance da comunicação, abraçar o ouvinte e tal. Então eu gosto dessa comunicação mais popular, viu? Boa! Marcelo François, se ele tivesse tido alguns coordenadores que já passaram pela nossa vida, ele não teria essa comunicação, ele seria bem travadão na hora de começar a falar, e agora? Vou falar o quê, né, Robson? Porque teve muito coordenador de rádio que podava a liberdade de expressão. Mas era o rádio da época, só vai né? até ali. Era o rádio daquela ocasião, daquela época. Eu ia entrar nessa questão da migração, ia perguntar pro Robson, pro Adriano. Você sabe que eu tô mais solto hoje aqui no podcast até, viu, Cláudio? Porque eu tô me sentindo em casa. Até então, o Robson, o Adriano. Só tinha gente de FM aqui, rapaz. Eu era o único cara de AM, né? Então hoje eu pelo menos eu tenho um para defender a classe aqui, apesar de eu imaginar que rádio é rádio, tá? Sim. E nada mais do que isso, tá? Não tem... Rádio é rádio. Rádio é rádio. Eu sou o inverso, exato, rádio é rádio. Eu sou o inverso do Adriano, eu nunca trabalhei em AM. Então. Né? Eu só trabalhei em FM. Mas eu tinha muita curiosidade. Na época eu estava trabalhando aqui na Jovem Pan Piracicaba, que aliás é a primeira afiliada da rede, né? Da rede Jovem Pan. Eu tive a oportunidade de fazer campo, reportagem de campo. 15 de Piracicaba e Água Santa, se não me lembro, era acesso da Série C para a Série B. Que é aquilo? Que coisa legal. Eu falei, eu quero fazer sempre isso, só que... Pois é. É uma coisa que apaixona mesmo isso daí. Eu ia perguntar pro Adriano e pro Robson o seguinte, vocês imaginam que com a migração o rádio AM vai continuar sendo essa programação ou o pessoal vai tender a tocar mais música, mudar a comunicação? A gente teve um exemplo aqui, Araraquara, né, o Cláudio? O Toninho participou com a gente aqui. Toninho. Segundo ele, Araraquara já migrou. De Pirassununga para frente, várias rádios já migraram. A rádio de Matão, na verdade, que virou, né? A rádio Cidades lá. E lá decidiram mandar todo mundo embora e contratar gente de FM, rapaz. E eu imagino, eu vou falar o que eu penso, o que eu vivo. Eu tô no rádio desde 1983, tá? E hoje a gente tem aí, a gente trabalha no FM, trabalha no AM, trabalha que eu digo, a gente tem convivência, tá? O AM vende muito mais fácil. A publicidade do AM, por incrível que pareça, eu posso estar falando besteira aqui,
Claro que bons vendedores, bons locutores, esse é um ponto importante também. Se você quer fazer rádio, seja vendedor. Eu não sei se o Robson continuou vendendo ou não, tá? Mas, olha lá, é um erro, tá? É desenvolver essa verve de vendedor, de saber... Mas eu tenho uma justificativa, né? Não, tudo bem. Mas tudo bem, vai. Não, eu digo o seguinte, porque é ali que vai ganhar dinheiro também, ou até mais. Porque o rádio cá para nós não paga bem. Mas na publicidade, sendo um bom vendedor, dá para ganhar dinheiro, hein? Dá para ganhar, eu vou usar aqui uma palavra, uma expressão que muitos podem discordar, mas quem conhece rádio sabe que é verdade. Muito dinheiro. Quem vende bem, ganha. Eu conheço histórias de pessoas que começaram como radialista e compraram a rádio porque vendia muito bem. E é uma verdade. O que você pensa, Adriano? O Rádio AM vai migrar, vai fazer a programação de FM ou vai continuar do mesmo jeito? Bom, primeiro, essa questão da publicidade, eu acho que em algumas regiões você até consegue vender o rádio AM, mas em outras, infelizmente, o rádio AM passa por um preconceito em relação às agências. As agências de publicidade, quando falam, vamos investir em rádio AM, eles não querem saber de rádio AM. Essa é a verdade. A agência de publicidade não quer saber de rádio AM. Então, eu acho que vai muito do público de cada anunciante. Se o público dele é um público... Porque o rádio AM, ele é um público fiel, então ele tem essas vantagens, né? É um público fiel, é um público mais maduro, não depende de ninguém para consumir, diferente do público mais jovem que, ô pai, ô mãe, posso comprar alguma coisa? Não. Por ser um público mais velho, então ele tem esse poder aquisitivo e não depende de ninguém. Então, tudo isso. Mas quando você fala, às vezes, para um cliente, o cliente fala, mas o som não está pegando legal, não consigo sintonizar no meu carro. Aí que a gente vai para o lance da migração. A hora que vier a migração com uma qualidade de som melhor, se o rádio AM continuar fazendo o que vem fazendo, claro, dando uma lapidada, aí sim eu acho que vai ficar muito mais fácil de vender. Vou voltar a dizer o seguinte, dependendo da região, o rádio AM vende muito, porque ele tem ali a sua programação muito forte, ele pega bem, não sofre interferência, dependendo da região. Agora, para outros locais, infelizmente, ele acaba perdendo muito em publicidade com relação às agências. Digo em relação a anunciantes grandes, não é? Hoje a pessoa que anuncia no AM, ela vai muito do comunicador. Puxa, eu gosto de você, então vou anunciar aí por causa de você. Né? Diferente do FM, que ela já põe o produto esporadicamente na programação. E em relação à programação, migrando do AM para o FM, eu acho que cada um tem que seguir o seu perfil. Eu acho que a tendência, não sei se as emissoras vão continuar sendo assim, muito musicais. Eu acho que ela tem que ter uma dosagem de música, informação, o esporte... Porque hoje com essas Spotify, você quer ouvir uma música, você baixa, você ouve na hora que você quiser. Agora, no caso de trazer uma novidade, um lançamento, gente, olha, lançamento, música nova do fulano de tal, ou de repente recordar dentro de um tema, alguém contando uma história para recordar, a música ainda vai caber dentro disso. Agora, eu acho que a tendência é você cada vez ser mais comunicativo no rádio, prestando serviço, claro, com música também, na dosagem. Mas hoje com música você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, porque realmente a pessoa quer ouvir música, ela ouve, baixa aí num playlist aplicativo dela, né? Exatamente. Então tem que tomar cuidado. Não sou dono da verdade, lógico que não, mas pelo que eu noto, até através de pesquisas, é que o pessoal procura muito em relação a entretenimento no rádio, e procura também por informação, hoje no rádio. O que você procura dentro de uma emissora de rádio? Então, a grande maioria procura ali por entretenimento e também informação e prestação de serviço. Música, quando eles vão procurar, é através de Spotify, YouTube, enfim, essas outras maneiras de se ouvir rádio. Então, tem que tomar cuidado com o que vai ser feito. Tem que tocar música? Claro que tem, porque faz parte também do entretenimento. Agora, tem que, acho que dosar um pouquinho a comunicação e essa parte do entretenimento. Muito bem, muito bem. Ô Cláudio, eu tava querendo mostrar umas fotos aqui, o que você acha? Manda bala. Tem umas fotos aqui, o Adriano mandou algumas fotos. O Robson também. Vocês autorizam? Ô Robson, vai querer cobrar direito de imagem também, Robson? Não.
A minha voz continua a mesma coisa, mas os meus cabelos... Vão querer me processar, então, né? Vou começar com o Robson aqui, ó. A gente pede pro pessoal que participa aqui do nosso podcast, do nosso programa, para mandar fotos e pra gente mostrar a história do rádio, claro, a história do personagem, do radialista. Eu vou começar aqui, vamos lá, ó. O Robson, essa foto aqui, você tá com mais 2 pessoas, olha lá. Conta pra gente aí. Opa! Fala aí. Essa foi a minha workshop que eu fiz lá no Eco Studios com o Nicolau Lauleta, né? Nicolau Lauleta, e do lado... Antônio Viviani. Meu Deus do céu, Antônio Viviani, né? A voz da CNN hoje no Brasil. Pois é. Antes era a voz da ESPN. Isso, e Clube da Voz, né? Top 5. Esse mesmo. Esse aí. Que ano foi isso aqui, Robson? ESPN. Que ano foi isso? Isso foi em 2014, se não me engano. Tudo bem, lá vai 5 anos, 5, 6 anos, né? Tem 2013, uma pouco mais... 2014. Tem uma pouquinho mais antiga aqui, um pouquinho só, viu, Robson? Mais antiga. Sim, né? Olha aí, ó. Esse foi o dia que eu quase saí correndo. Já fazia... Uma foto preto e branco, né? Foi uma matéria, na verdade foi como eu falei, a minha mãe guardou esse jornal, esse recorte de jornal, né? Tem a matéria toda, né? Mas se pedir a foto, eu mandei a foto só, né? Aí vão 33 anos, né? E se vocês prestarem atenção, a gente já falou sobre isso aqui, Cláudio Júnior e Adriano, você vê que são 2 microfones, era pro som sair estéreo. Presta atenção, é verdade. Adriano, eu nunca tinha visto isso, rapaz. Dá uma olhada. Um para cada canal. Um para cada canal, só no interior mesmo, hein? Só no interior. Tem aquela... Não. Em Brasília era assim também as rádios. Eu tô brincando, claro. Agora tem uma foto aqui que eu não gostei. Não. Eu vou colocar aqui para ninguém achar que eu mando no programa. Mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Essa é atual. Palmeiras. Uma camisa do Palmeiras, Robson. Que isso? Essa é atual. Você tá... Torcedor antigo, é o periquito ainda. Lógico. Você tá na 92 aí, Tô na 92, é o estúdio atual da 92. Tem Águas de Piracicaba. Tava com o estúdio em Piracicaba, não tava? Não, o estúdio de Piracicaba ele existe ainda como estúdio auxiliar, né? Ela ainda se fazem coisas lá. Existe. De manhã eu tenho um programa, o Show da Manhã, né? Que é com o Nídio Ferreira, apresenta junto com o Juca Nastaro, Maurício Ferraz também, ele parece que agora que o Nídio saiu, né, que ele precisou sair por causa de política, e tá o Maurício também, e o Celso Meloto, né, então eles fazem essa ligação, usam o estúdio daqui da cidade, que eu tô em Piracicaba, né, para fazer essa ligação, que nem a gente está fazendo agora, só que em rádio, né? Eles entram, e também para fazer gravações de publicidade, tudo, alguma coisa, eles mandam lá do estúdio, que eu não tenho, eles precisam ir até Águas para fazer, né? Mas é utilizado dessa forma, mas a base mesmo é em Águas de São Pedro, é nesse estúdio que vocês viram lá. Perfeito. Tem o Adriano aqui também, vamos ver as fotos do Adriano, algumas fotos que o Adriano Barbiero mandou pra gente aqui. Começando com essa aqui, olha que foto bonita, hein? Olha aí, fala pra gente, Adriano. Foi esse estúdio da Rádio Capital, eu apresentava um programa nas madrugadas, chamado Acorda São Paulo, da 1 até as 4 horas da manhã. Olha só quantas histórias, não é, contadas. E aí uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que veio direto da Basílica de Aparecida, não é? Um amigo taxista, ali junto com Eli Correia, com todo esse pessoal, né? Junto com, na época, o saudoso Paulo Barbosa. Então, eles faziam uma caravana, traziam lá de Aparecida essa imagem, e era uma imagem que ficava ali na casa de um ouvinte. Então, a primeira vez que veio essa imagem, então ela veio de madrugada, chegou lá no meu programa, ficou lá até os programas seguintes, e ela partiu para a casa dos ouvintes. Então, uma foto muito legal, muito bacana, importante para mim. A madrugada permite tudo, né, rapaz? Queria que você falasse um pouquinho mais disso depois. Na madrugada é o laboratório do rádio, dá para fazer de tudo na madrugada, né? Tem mais uma foto aqui, ó. Vai falando, vai. E é onde realmente a gente pode, sem dúvida nenhuma,
o ouvinte está ali prestando atenção no que você está fazendo, porque ou a pessoa está com insônia, ou a pessoa está trabalhando, é um porteiro, é um segurança, então quer dizer, a pessoa que ouve o rádio de madrugada, você pode falar qualquer coisinha que ela está ali, ela opina, ela gosta de dar opinião, é um público diferenciado, sem dúvida nenhuma, a madrugada. E é tão vivo como se fosse o dia, né? Sim, sem dúvida. Você acha que não vai ter ninguém ouvindo o quê? Eu acho que a audiência, nossa, até porque o rádio AM, no caso, propaga mais nas madrugadas, não é? Isso. Vai longe. Vai longe. Então, olha, o pessoal em São Paulo acompanhava no Paraná, através do rádio mesmo, AM 1040, não é? Da Rádio Capital, a antiga Rádio Tupi de São Paulo, não é? A frequência 1040. Essa foto que a gente está vendo aí é nos estúdios da Rádio 9 de Julho, em São Paulo, ali na freguesia do Ó. Então, aí nos estúdios da Rádio 9 de Julho, onde eu trabalhei ali durante, acho que 6, 7 anos. Tem mais uma na 9 de Julho, acho que essa pessoa você conhece, Adriano. Opa, tá aí. O meu pai, o Altieres Barbiero, exatamente. Adriano lá nos Barbiero e Altieres Barbiero. De onde vem o nome do seu pai, hein? Altieres? Eu não conheço ninguém chamado Altieres. Rapaz, então, na verdade, a minha avó, pela história que eu sei, a minha avó, quando menina ainda, quando mocinha, ela encontrou uma pessoa que tinha o nome de Altieres. Ela devia ter uns 10 anos de idade, e ela guardou esse nome, ela falou, puxa vida, que nome diferente. Quando eu tiver um filho, eu vou colocar o nome de Altieres. E aí, quando nasceu meu pai, não é? Ela colocou então o nome de Altieres, mas não sei assim um significado ou significa isso. Não, ela quando mocinha ainda, por volta de 10, 12 anos de idade, ela encontrou uma pessoa que tinha esse nome, ela achou diferente e guardou para quando tivesse um filho colocar o nome. Então tá aí, ó. Muito legal. E a última foto aqui, essa foto eu acho que é um pouco mais recente, tá aqui o Adriano Barbiero também, numa mesa de som da Scala, essa mesa? Scala. Olha aí, fala pra gente. Tá aí, essa aqui na Rádio Azul. Fogão, né? Rádio Azul de Americana, né? Essa foto foi tirada aí acho que foi o ano passado, se eu não me engano, e aí nos estúdios da Rádio Azul de Americana, que me deu essa oportunidade de estar trabalhando no interior, após trabalhar em São Paulo, tá? Porque muita gente trabalha no interior e vai para São Paulo. Eu quis fazer diferente, né? Trabalhei em São Paulo e resolvi partir para o interior. Porque o rádio já foi aquele tempo em que a pessoa tinha aquela vontade de se comunicar, pelo menos no meu caso, de comunicar, puxa, eu quero ir para São Paulo para uma grande emissora. Porque no interior existem grandes emissoras de rádio, sem dúvida nenhuma, com muitos equipamentos, gente da melhor qualidade, grandes profissionais. Hoje existem as redes de rádio, então, apesar de serem redes, mas existem as emissoras que trabalham de forma séria, né, nos locais. Né, porque, na minha opinião, acho que o rádio ele tem que ser mais local. Digo isso, não sei a opinião de vocês, porque, por exemplo, se eu vou para alguma cidade do interior, eu quero ouvir o comunicador ali da cidade, para ver como que ele comunica, quais as propagandas, o jeito que ele fala. Pelo menos eu gosto de ouvir o comunicador local. E você? Sou igualzinho. Mas rádio é local, né? O rádio é local. Nunca foi tão local quanto agora. Cláudio Júnior, você? Então, ele estava na Rádio Azul ali de Americana e de camiseta azul, o que era? Uma coincidência? Tem que ser de azul? Não. Exigência? Deixa eu até contar como é que eu acabei indo parar na Rádio Azul. Então é uma história curiosa pelo seguinte, mudei para o interior, Nova Odessa, na verdade porque a minha esposa, a empresa onde ela trabalha, a fábrica é em Nova Odessa, então recebemos um convite, já estava com a ideia de ir para o interior. Aí unimos o útil ao agradável, porque de Nova Odessa até São Paulo é 1h20, então acaba sendo perto. Às vezes um bairro de São Paulo, dependendo para onde você vai, você demora mais que isso para chegar. Então, tá perto de São Paulo, né? Isso acabou agradando bastante a gente na hora de pensar, vamos mudar, não vamos mudar. Em relação às crianças, eu tenho 2 filhos pequenos ainda, né? E então um casal de filhos, então até para que eles possam crescer de forma mais segura o interior, pensamos nisso também. E aí fui cortar o cabelo, não é, num salão aqui na cidade, aí conversando, eu trabalho em rádio, tal, legal, tal. Eu tenho um amigo, o cabeleireiro lá falou assim, eu tenho um amigo que trabalha em rádio, me passou um cartão.
Aí fui pesquisar, falei, pô, deixa eu pesquisar a respeito desse rapaz. Quando eu fui ver, o nome dele, Tarcísio Roberto, ele já tinha entrado em contato comigo através do site Bastidores do Rádio. Então eu vi que tinha uma mensagem dele lá, eu falei, pô, Tarcísio, estou morando agora em Nova Odessa. Ele falou, pô, eu moro em Nova Odessa também e tal. Bom, fizemos uma amizade, ele falou, pô, vem conhecer a rádio. Fui lá para conhecer a rádio e tal, ela estava de mudanças e acabei falando lá com a direção e tal, mas a princípio nada. Depois ela mudou de prédio, acabou saindo de um lugar ali bem em frente ao terminal de ônibus, partindo para um prédio próprio, e aí sofreu uma reestruturação. Na direção, na época, quem estava era o Antônio Edson, o Tonicão, e o Rogério Assis. Quando o Tarcísio, meu amigo, falou, pô, eles que estão dirigindo aqui a rádio agora. Eu falei, puxa vida, deixa eu ir, porque eu conheço eles, né? Aí cheguei lá, o Antônio Edson, o Tonicão, grande narrador, ele disse, ô Adriano, vamos precisar de alguém aqui para fazer umas férias, você topa? Eu falei, beleza. E aí acabou fazendo as férias, né? E depois surgiu a oportunidade para que eu continuasse. Só lembrando que a pessoa que eu fiz as férias não foi mandada embora, não. Depois surgiu. Me falaram que o Antônio Edson é que deu o nome para a rádio, é verdade? Rádio Azul? Verdade. É dele verdade. a ideia? Que é um belo nome, hein? Rádio Azul. Na verdade, Azul Celeste. Isso. Foi o primeiro nome da emissora, foi o Antônio Edson, porque precisavam, assim, de um nome de última hora, né? E aí foi dizer, ô Antônio Edson, dá um nome. E parece que a empresa, eu não sei qual era a empresa que era, os proprietários eram donos da rádio, que o azul deles era um azul celeste. Ele falou, poxa, então vamos colocar aqui um azul celeste. Aí colocou esse nome e acabou agradando todo mundo. Você sabe que eu tive um amigo, né? Você falou de como você veio parar no interior. Você era de São Paulo, você veio para o interior. Amigo não, conhecido, que ele era de São Paulo e veio parar em Araras. Ele falou, desse jeito aí, vamos mudar para o interior. Ele abriu o mapa e foi no tamanho da bolinha. Né? Olha isso, rapaz. Ele me contou, eu perguntei como é que você veio parar em Araras. Ele falou, você sabe que eu comecei a ver Piracicaba, a bolinha um pouquinho grande. Campinas maior, Limeira. A hora que eu vi o tamanho da bolinha de Araras, eu falei, é ali que eu vou. Olha isso. Cada uma, rapaz. É mole. Cláudio Júnior. Deixa eu fazer uma pergunta para o Adriano aqui. Assim, quem sai do interior e vai trabalhar em São Paulo sente uma grande diferença. Você, saindo de São Paulo e vindo para o interior, sentiu uma grande mudança? Porque a gente sabe que em São Paulo a estrutura é bem diferente do que uma rádio que tenha no interior, né? Como é que foi isso para você? Olha, senti diferença em relação, num primeiro momento, em relação ao feedback dos ouvintes, né? Até por ter trabalhado na madrugada, então eu ainda estava com aquela concepção da madrugada, o ouvinte ali participando mais ativamente. A Rádio Azul, ela passou também por uma mudança, não é? Porque falaram, não, já vamos pensar na migração para o FM. E aí ela acabou sofrendo, na época que eu estava indo para lá, sofreu uma mudança drástica. Aconteceu isso dos comunicadores, alguém chegar para eles e falarem assim, olha, agora é mais musical, vamos fazer tipo FM. Então aí, cada comunicador acabou perdendo ali na época aquele seu carisma. Então... Perdeu a identidade. Exatamente, acabou perdendo um pouco a identidade. E aí o que aconteceu? Os ouvintes sentiram tudo isso. E aí então, em relação ao feedback dos ouvintes, no começo eu senti que realmente eles participavam mais de forma tímida, mas agora não. Agora, já depois de um certo tempo, a rádio voltou a ser um pouco mais popular do que tinha levado aquela linha de querer ser FM e tal, e agora o ouvinte está mais participativo. Então, em relação ao feedback de ouvintes, eu senti muito na época. Mas fora isso, eu acho que cada rádio tem os seus problemas, tem as suas vantagens. E o rádio do interior é muito legal, né? Na madrugada, para você ter ideia, a gente fala muito no interior, o pessoal traz bolo pra gente, rádio AM, o pessoal, vou levar um bolo aí para vocês. Isso é legal. E na madrugada, em São Paulo, isso acontecia. Olha que curioso, uma vez eu tinha um campeonato de piadas de madrugada, onde eu levava ouvintes para serem jurados. Então, cada vez, um final de semana, era um ouvinte, 2 ouvintes que iam lá para ser jurados. E piada, o ouvinte ligava lá e contava aleatoriamente, não tinha nada de censura. É claro que eu pedia para o pessoal não falar palavrão. E o pessoal respeitava, nunca aconteceu problema nenhum em relação a besteiras no ar, enfim. Uma vez o cara falou, puxa, eu queria te agradar, Adriano, eu parei ali num bar,
era sábado, né? Na virada de sexta para sábado, o cara me levou uma feijoada 1h da manhã. Beleza. E, lógico que eu não comi ali na hora, mas guardei lá na geladeira, depois levei para casa, meu almoço foi feijoada. Gente, o cara me levou uma feijoada de madrugada. Falou, Adriano, queria te agradar, não tinha nada lá no bar, te trouxe aqui uma feijoada. Eu queria ver se o cara É. contasse uma piada de padre na 9 de julho. Eu queria ver o que você ia fazer. Esse das piadas era na Rádio Capital. Ah, na né? Capital. Era... É porque a 9 de Isso. julho é da Igreja Católica, né? Sim, exatamente. Lá não, lá tem restrição até em relação a determinadas músicas. Tinha na Rádio 9 de Julho, música que falava em traição, essas coisas, eles evitavam, pediam para que nós não tocássemos. Bom, cada um na sua, mas de qualquer maneira, essas histórias são muito legais. Feijoada de madrugada, essa eu não esqueço nunca. Ô, Robson, Deu vontade agora, você hein? é músico também, Robson? Eu tô vendo um violão atrás do Robson, atrás do Adriano também tem um violão. Não, aqui o violão é só de enfeite, só que eu fiquei sabendo que o Adriano ia ter um e eu... Ele não quer. Se ele fala assim, eu ia pedir pra ele tocar uma música. Ele não quer. Digo mesmo. Olha lá. Não, é verdade, esse violão tem uma história que... Esse violão, ele não era meu, ele era minha irmã, né? Eu tocava, comprava revistinha de Cifras. revistinhas de cifras, isso, pra tocar, que eu gostava de tocar, mas eu tocava só pra mim mesmo, né? Minha irmã ficou sabendo que eu tô tocando violão agora, né? Minha irmã mais velha. Você toca violão? Eu falei, não, tá bom. Mas daí eu mandei uma música pra ela, né? Música não minha, evidente. E ela falou, que legal, não sei o quê. Eu falei, esse violão era da nossa irmã mais nova, né? Que ela nunca tocou, eu tocava violão, arranhava, que fala, né? É o cabongue. E esse violão quebrou. E eu deixei com um amigo meu daqui, um luthier amigo meu, e esse violão ficou 5 anos, ele não consertava, eu peguei ele de volta, ficou faltando rastilho e a pestana. Daí esses dias eu mandei, com essa pandemia, né? Daí ficar em casa, eu falei, vou pegar meu violão de novo. E achei minhas revistinhas, eu tenho revistinha aqui de 1900 e Zagaia. E tá tudo lá as revistinhas, né? Que eu tocava, comecei a tocar. Mas para pegar o violão para tocar, esqueça, eu vou acabar com a audiência. O Adriano, você sabe, Cláudio Júnior, que o Adriano e eu, nós temos duas coisas em comum. Nós somos do AM e ao mesmo tempo nós somos fãs do Elvis Presley. Tá? É isso? É ou não é? Tem meu respeito, tem meu respeito. Pensa o quê, rapaz? Você também faz shows às vezes aí, né, Adriano? Já vi você tocando com seu pai? Então, na verdade, a minha ideia antes de seguir no rádio, eu queria ser cantor, na verdade. E esporadicamente eu canto. Aí, trabalhando de madrugada na Rádio Capital na época, eu não tive mais tempo de me dedicar à música, porque normalmente a pessoa vai fazer uma apresentação ou tem que tocar em barzinho, normalmente é à noite, é madrugada. E nesse horário eu estava trabalhando, então eu meio que desisti, parei. Mas de vez em quando eu gravava alguma coisa e lançava lá no programa, tocava lá, a gente vai tocar aqui e tal. Até que o pessoal falou assim, Adriano, mas grava um CD e tal. Aí acabei gravando. Primeiramente gravei ali 4 músicas, tal. O pessoal, Adriano... Aí fazia encontros de ouvintes, e aí cantava, levava às vezes algum convidado desses cantores antigos de grande sucesso, Cláudio Fontana, Cláudio Roberto, Ângelo Máximo, e os ouvintes, né, se deliciavam com essas apresentações, e eu aproveitava ali para cantar também. E você sabe que antigamente os comunicadores, eles gravavam justamente para fazer apresentações, né? Meu pai gravou, atingiu um ótimo sucesso com a música chamada Amar é Viver, que é uma música declamada. O Barros de Alencar gravou inúmeras músicas. Então, quer dizer, os comunicadores, eles lançavam alguma coisa para ter ali, fazer a sua apresentação e depois apresentarem grandes nomes da música. Então, não que eu quis fazer isso, porque a minha ideia antes de entrar no rádio era ser cantor. Mas aí me apaixonei pelo rádio de uma maneira assim absurda e acompanhando já o pai há muito tempo e acabei então me dedicando mais ao rádio, que é onde eu ganho dinheiro. E apresentações eu faço esporadicamente, quando às vezes recebo um convite, agora com esse negócio de lives, a gente faz alguma coisa de forma beneficente, e sempre tem a festa junina do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que é ligado à Igreja de São Judas em São Paulo,
E todos os anos, não é? Lamentavelmente esse ano não tivemos por causa da pandemia, mas todos os anos nós temos lá a festa junina e eu recebo convite para estar cantando lá. Então é muito legal, todos os domingos do mês de junho, né? Acontece a tradicional festa junina, tudo de forma beneficente para ajudar as pessoas, lá no caso, crianças carentes. Então, canto quando sou chamado, tal, para fazer uma coisa de forma aleatória, mas o que eu tenho em mente mesmo é seguir na carreira de comunicador, de radialista. Mas tem uma pinta de cantor sertanejo que eu vou te falar, hein? Eu queria, Cláudio, a gente também, eu não toco violão, evidente, né? Tô voltando a reaprender os acordes, aquelas coisas todas. Adriano sabe, parece que toca sempre e tudo bem. Você fica parado 6 anos, 6, 7 anos sem torcer, só para você relembrar as cifras, o que é, até que tá indo, né? Eu tô vendo que é que nem nadar, que nem andar de bicicleta. Porém, a gente tem aqui na cidade, já faz 6 anos, acho que 5 anos, a gente criou um bloco de carnaval, chama Bloco dos Boçais. Em homenagem ao finado amigo nosso, né, da turma, né, que chamava tudo a gente de boçal, né? A gente, em homenagem a ele, criou o Bloco dos Boçais, né, em homenagem a ele mesmo. Um professor de filosofia que teve um fim trágico, mas enfim. E a gente se apresenta toda segunda-feira de carnaval. A gente já está no calendário oficial mesmo da cidade, né? A gente se apresentava numa praça, uma praça que tinha, que ninguém usava. Aí a prefeitura achou melhor não. Daí a gente saiu da praça e um carnaval a gente se apresentou num bar de amigos, mas que tinha bastante gente, né? Na mesma segunda-feira. E depois o Sesc praticamente abraçou a gente e contratou a gente. A gente toca no Sesc todas as segundas-feiras de carnaval, que é oficial. Bloco dos Boçais, eu toco surdo, faço... A hora que o Robson falou que ele homenageou a mim com o nome de Boçal, eu falei, eu não quero ser homenageado por esse cara, nunca. Poxa, mas tá explicado, já entendi. Marcelo, foi muito engraçada a história, porque a gente tocava na casa dele, né? Assim, fim de semana se reunia, né? Ia lá os amigos que hoje fazem parte do bloco, ia tocar violão, tocar cavaquinhos e sambas, né? A gente toca samba, o chamado, como tem o sertanejo raiz, a gente toca samba raiz. Né? Não é pagode, a gente não toca pagode, a gente toca samba, né? Cartola, enfim, Fundo de Quintal, Almir Neto, Pedro Paulo Machado, enfim, a galera que toca samba, né? Samba, Paulinho da Viola, bom, enfim. A gente se reunia lá na casa dele, né? Sempre fazia alguma comida, alguma coisa, né? Você falou da feijoada, eu lembrei da feijoada que ele fez uma vez, né? E ele esqueceu de salgar a carne, mas, filho do céu, acho que a partir daí que eu comecei a ter pressão alta, né? A ter hipertensão. Comecei a tomar remédio, porque aquela feijoada, ele esqueceu, coitado, ele esqueceu de salgar as carnes, e tacou tudo, acho que até colocou mais sal ainda, né? Vamos embora. E a gente se reunia, às vezes ele chamava a gente para tocar e chamava os outros amigos dele, né? Que eram mais chegados dele, né? E ia só a gente para tocar, 3, 4 para tocar ali, né? E não vinha os amigos dele. Não vinha. Ele falava, ligue lá para os seus amigos boçais lá, para ele vir aqui para ter gente na festa. É explicado. Aí virou os boçais. Daí foi essa a história, era só essa. E todo o carnaval, esse ano, infelizmente, a gente conseguiu, a gente tocou, né, no começo do carnaval. Mas agora, ano que vem, acho que não, pela pandemia, acho que não vai rolar. Só se for rolar por live, né? Ô, Cláudio. Pois não. A gente tá quase no final do podcast hoje aqui, os Sintonizados. Mas já. Então, mas eu acho que tá na hora de perguntar fazer aquela famosa pergunta pros amigos aí. O que você acha? Manda bala, vamos nessa. Você não vai perguntar para eles contarem aqui pra gente uma história engraçada do rádio, que todo radialista tem, né? Sabe aquela que... Se ele puder, nenhuma. Falam duas, então, melhor. Uma história de bastidor, uma história... Aquela que não era para acontecer e aconteceu. Quem vai começar? O Adriano começa? Olha, eu assim, que eu me lembro mesmo, foi essa da feijoada, assim. Ô Robson, conta alguma aí que eu vou pensar em uma outra aqui pra contar pros amigos. Se eu contar uma, depois eu conto mais uma. Vai lá. Tá, Serginho Moreira, que participou aqui do podcast, né, junto com o Yankee. Eu tenho 2 histórias, uma com ele e outra com o Yankee.
Mas a do Serginho foi legal, porque justamente quando eu fui para o Nordeste, né? Eu fui para Maceió e depois eu fui para Recife. Mas até então, a ideia era, eu fiquei na casa dos meus padrinhos lá de Recife, né, de Maceió, depois eu fui para a casa da filha do meu padrinho lá de Recife. E eu que sempre já trabalhava em rádio, sabia da Transamérica lá e sabia dos meus amigos que trabalharam na Transamérica lá, o Marcelinho, não sei se ele chegou... Não, Marcelinho. Cezinha e o Serginho Moreira. E o Serginho Moreira estava em Curitiba, né? Na Transamérica ali em Curitiba. Eu liguei pro Serginho, liguei na Transamérica em Curitiba e falei, Serginho, Robson, tudo bem, tudo bem. Eu tô aqui em Recife, cara, e eu tô meio que procurando emprego. E na rádio, eu fiquei sabendo, não, vai lá na Transamérica, fala lá com o Starneck, né? O Francisco Starneck, na época era o coordenador da rádio. Fala lá com ele que eu vou dar um toque lá nele. E não, vai lá, fé aqui. Beleza. No dia seguinte eu fui lá, peguei minha fitinha e não para ser locutor, eu ia para ser produtor, que eu fazia produção de comerciais, enfim, a produção, né? Chamadas, aquelas coisas todas. E levei minha fitinha lá, apresentaram lá o Starneck, conversei com ele, é um carioca, né? Daí deixei a fita com ele, né? Eu falei, vou escutar aqui, que a gente está precisando realmente de um produtor aqui para fazer as coisas. Eu falei, legal. Daí ele escutou, ele ligou no outro dia, ligou para mim, voltei lá na rádio, eu falei, tá contratado, você vai ganhar tanto, você vai ficar aqui. Eu falei, nossa, que legal, né, meu? Nossa, Transamérica, né? Que beleza, que legal. Fui feliz da vida, voltei, né? Liguei pro Serginho. Serginho, obrigado. Rapaz, esqueci de ligar ele lá para lá. Ele não tinha ligado. Eu achei que... Né? A padrinha fui agradecer, Serginho, obrigado. Robson, esqueci, ô Micão, pelo amor, não vou ligar lá. Eu falei, não precisa, agora já foi. Que foi por isso que ele contratou. Essa é uma. Lembrou de uma aí, Adriano? Então, eu me lembro, eu morei em Presidente Prudente até os 7 anos de idade, não é? Morei em Presidente Prudente e lá eu participava de um programa onde, molecão ainda, eu tinha ali por volta de 10 anos, entre 10 e 12 anos de idade. Eu morei 7 anos, dos 7 até os 14 anos, eu morei em Presidente Prudente, de 7 aos 14. Então, quando eu tinha entre 10 e 12 anos, eu participava de um programa, que era o programa do Cláudio Santos. Então, eu ia lá praticamente fazer vinheta ao vivo ali no programa. Era basicamente isso. E aí começou a me dar um pouco... Ele falou assim, não, vamos aproveitar um pouco mais você, faz uma propaganda aí. Então, eu lia ali na propaganda, e o nome da avenida era Avenida Celso Marcondes. E a abreviação de Coronel, a Avenida Coronel Marcondes, a abreviação é CEL, não é? Então, quando eu ia ler, eu falava Avenida Celso Marcondes. E não, era Coronel Marcondes. Então, isso... E toda vez eu era corrigido. Não, é Coronel. E eu gravava numa fita tudo isso. E aí eu chegava em casa, mas eu ficava tão triste porque eu não conseguia acertar aquilo. Eu apaguei as fitas. Hoje eu me arrependo amargamente, porque hoje para mim seria assim uma... É um troféu, né? Exatamente, um troféu. Seria um troféu. Então eu na época eu falei, vou apagar, eu não quero que ninguém ouça eu falando errado. Sabe essas coisas? Coisa de criança. Então me lembro dessa gafe. O Robson vai contar mais uma aí, e depois eu posso contar uma gafe do meu pai em relação à rádio também? Claro, vamos lá. Tem então mais vai uma lá, aí, Robson. Depois eu conto mais uma. Esse aqui não envolve diretamente o rádio, assim, né? A coisa do rádio, né? Esquecer o microfone aberto, isso daí é coisa normal, né? Mas uma com o Ianque, eu morava numa espécie de república com os outros locutores, né? E depois a gente fazia... Eu não lembro o horário que o Ianque fazia. Isso aqui tinha uma festa, né? Ou a gente ia num barzinho. E o Ianque, ele morava em Campinas e acho que ele fazia outra rádio. Não sei se o Cláudio vai lembrar. Ele fazia uma rádio em Campinas e fazia 97. E fazia daí... Isso. Aí ele chegou e falou, não, Ianque, fica aqui, você vai ficar em casa, né, meu? Você vai embora, a gente vai pro bar aí, você vai embora essa hora da noite, pegar ônibus, não, fica em casa, aí você vai de manhã, beleza, tranquilo, fica sossegado.
Falei, inclusive, se você quiser ir embora, eu te dou a chave da casa e você vai e entra lá e dorme lá no sofá, onde tiver, mas não vai embora hoje não, vai de manhãzinha, cedo, né? Beleza, a gente saiu da rádio, fomos lá pro bar, ficamos lá tomando, né, aquela coisa, com outros amigos, e ele falou assim, vou embora. Peguei e dei a chave pra ele, mas nem lembro que chave que eu dei, eu dei a chave pra ele. E fiquei até 4, 5 horas da manhã, isso era uma meia-noite, acho que antes de meia-noite que ele foi embora, e ele era perto, né, era um apartamento perto, essa república lá. E eu fui embora, acho que era com o bar fechou, 5 horas da manhã, eu falei, vou pra casa, né. Cheguei lá, ele tava na escada do prédio, vai puto comigo, cara. Falei, que se eu te der a chave, cara, mas essa chave não entra, eu vi que eu dei outra chave pra ele, que nem era. Eu falei, ele não ficou bravo, né, mas... Imagina, do nada teve que ir embora pra Campinas e entrar no ar, sei lá, de manhã, que hora que ele entrava. Muito bem. E Adriano, e aí a última? Então, essa aconteceu com meu pai, ele conta, eu assim, acho sensacional pelo seguinte, ele foi no velório de uma pessoa que não era a pessoa que ele achava que era. Então ele, na época, trabalhava na Rádio Record, em São Paulo, ele fazendo a barba, ouvindo ali a rádio, e de repente ele ouve Djalma Amaral falando, nota de falecimento, faleceu o nosso companheiro aqui da Record, Ernesto, não sei o que e tal. E aí meu pai falou, puxa vida, o Ernesto morreu. Meu pai chegou a ligar para a rádio, nossa, o Ernesto morreu, pois é, morreu. Onde está sendo o velório? Está sendo em tal lugar. Eu vou dar uma passada lá então. Chegou lá no velório, né? Viu que não tinha muita gente conhecida, mas um ou outro ele ainda conhecia. Aí ele falou, puxa vida, o Ernesto, faleceu e tal. Aí ele foi lá, olhou no defunto, falou, nossa, mas tá diferente o Ernesto. Aí, depois comentando ali com uma outra pessoa, falou, puxa, mas o Ernesto, eu nem sabia que ele estava doente, foi de repente, mas ele tá tão diferente. Aí a pessoa falou assim, mas essa doença é terrível. Conclusão, ele falou, bom, eu não vou poder acompanhar o sepultamento, porque eu tenho um outro compromisso, mas, né, deixo aqui o meu abraço para a família e tal. Foi embora. Na segunda-feira, isso aconteceu num sábado, na segunda-feira, quando ele chega na rádio, a primeira pessoa que ele encontra, o Ernesto. Ele falou, eu fui no seu velório. Rapaz, você não sabe. Era um outro Ernesto que era da televisão, não era o Ernesto que ele conhecia, que era do rádio. E passado alguns anos, esse Ernesto foi visitar o meu pai na rádio 9 de julho. Aí ele chegou assim, você tá lembrado de mim, Altieres? Aí meu pai falou assim, sim, eu fui no seu velório. Fui no seu velório. Cruz credo, então, rapaz, ô louco, não? Exatamente, foi uma história, uma gafe, não é? E uma outra, rapidinho para finalizar, eu e meu irmão, a gente brincava muito, meu pai ali com um negócio de sapato, criança tem mania de colocar o sapato, né, quer vestir o sapato, e a gente trocou os sapatos ali do meu pai, e ele foi para um show, não percebeu, eram 2 sapatos pretos, mas modelos diferentes, e aí meu pai foi para um show com um pé de um e o outro pé de outro modelo, mas nem tinha percebido, só depois é que ele percebeu. Imagine a bronca que ele nos deu. Eu já fiz isso até sem ter filho, sem nada, rapaz, é mole? Já foi num shopping assim, já aconteceu. Cláudio Júnior, a gente tá chegando ao final do nossos sintonizados aqui, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta só pro Adriano. Pois não. Uma pergunta para o Adriano. E é pro Adriano, não é pro Robson. Você me permita, Robson, tá? Lógico, claro. Adriano Barbiero. Como você enxerga o rádio do futuro? Não, nada disso. Calma lá, Cláudio Júnior. Você vai fazer uma pergunta? Você não entende nada de rádio, Cláudio Júnior. Fica quieto aí. Cara, eu não entendi nada. Presta atenção. Vai lá. Vou começar de novo. Volta a fita. É que deu uma cortada aqui. Adriano Barbiero. Você tem medo de morrer? É uma pergunta que o meu pai faz, né, para todos os entrevistados, e eu costumo fazer também a todos os entrevistados. Na verdade, assim, a única certeza que a gente tem é em relação à morte.
não é? É a única certeza que nós temos. Então, na verdade, eu tenho medo por não saber a maneira. E é claro que se eu soubesse também, ia ficar com mais medo ainda. Mas acho que o medo é por não saber quando isso vai acontecer, de que maneira. Uma hora, lógico que ela virá. Mas ainda, por ter 38 anos de idade, os filhos ainda pequenos, então hoje eu não gostaria que isso acontecesse hoje, porque gostaria de ver os filhos criados, né? Então eu acredito que hoje eu ainda tenho um pouco de receio. Eu tenho medo, sim, em relação às circunstâncias atuais. Mas, de qualquer maneira, já estou me preparando para quando ficar mais velho aceitar isso numa boa, viu, Marcelo? Tô brincando, viu, Cláudio Júnior? Você sabe que eu fiz a pergunta porque é um clássico do Alteres Barbiero, quando ele entrevistava os artistas que iam no programa dele na Record, ele encerrava a entrevista assim: você tem medo de morrer? Era uma pergunta clássica, né? Enfim, tá maravilha. Abraço, obrigado. Valeu, Cláudio Júnior. Valeu, Marcelo, Adriano, Robson, prazerzaço ter vocês aqui no Sintonizados Podcast, edição número 7. Então não esqueça, linkzinho aí pra gente dar o sininho para receber novas notificações. E até o próximo, então, Sintonizados Podcast, certo, Marcelo? Bom demais, agradecendo a todos aí. Robson Santa Rosa, prazerzão te conhecer, boa sorte, mais sucesso ainda, tudo de bom. Prazer foi meu. Isso aí. Adriano, valeu. Valeu, eu que agradeço. Abraço, Cláudio, Marcelo, Robson, prazer em conhecê-lo também. Um abraço a todos e vamos divulgar aí para que vocês tenham muitos acessos aí, e é tão gostoso para quem gosta do rádio, é excepcional a gente falar sobre rádio e ninguém é dono da verdade. Cada vez a gente vai abordando diversos assuntos para a gente chegar num consenso, e viva o rádio sempre. É isso aí. Cláudio Júnior, Sintonizados. Sintonizados Podcast. Valeu. Abraço, gente. Tudo de bom.